Bom, como a gente já comentou um pouquinho, né, tem muitas mães que não conseguem lidar nessa questão de dividir a atenção do marido, né, com a dos filhos. E isso acontece até no caso pai, mãe mesmo, ali a gente não consegue, igual a gente comentou aqui. No caso de vocês, como que vocês fizeram essa conciliação? Né? Porque 4 crianças, gente, querendo ou não, no início, né? Agora vocês tentam unificar a criação, né? Dos 4. Mas antes era uma criação de uma forma, uma criação de outra. E vocês ainda tinham que ter o tempo como marido e mulher. Como que vocês fizeram isso? Chegaram até aqui para organizar, para cada um ficar no seu devido lugar, no seu devido papel? Hello, meu povo! Estamos aqui, sabadão, 12:03. Pode conferir, hein? Não tá doido pra comer aquela feijoada? Tá aqui, ó, falando pra mim, vai, Carolina, anda logo pra mim comer minha feijoada. E estamos aqui gravando mais um episódio pra vocês. Hoje com uma convidada que ela já virou de casa. Ela já tá minha sócia aqui no podcast, nas lives, no Insta, tá assim, de casa real. Mas eu chamei ela porque ninguém melhor do que ela, do que eles, né? Até mesmo do casal, para falar do assunto de mãe ou madrasta, o que sou. É um assunto bem polêmico, mas quero convidar todos vocês a assistirem, que eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de cada um. E para isso, vamos lá acabar com o mistério, né? Ninguém mais, ninguém menos que Maria. Gente, ela podia ter me mandado as perguntas antes. Não. É um assunto, assim, um tanto quanto polêmico. Quando eu falei pro Guilherme que eu tava vindo pra cá, ele falou assim, mas tu vai gravar lá de novo? Falei, amado, da outra vez tu estava junto, agora a gente precisa ter um tempo nosso, entendeu? Claro, de mulheres. Um assunto de mulher, uma coisa assim, mais cabeça. Não brincando, amor, te amo. Então estamos aqui hoje, né, amiga? Primeira vez que eu vou falar sobre isso, gente. Tinha que ser com ela mesmo. Só entre amigas que a gente faz uma coisa entre amigas. E é um assunto, gente, que é muito, né, comentado pelas pessoas, né, mas não da maneira, às vezes, correta. As pessoas, às vezes, colocam um preconceito nesse tema, nesse papel, e não sabem muito bem como administrar. Então, na hora que a Mariel, a gente estava conversando, eu falei, cara, esse tema vai ser perfeito, que eu tenho certeza que vai trazer um norte na vida de muitas pessoas e vai ajudar muitas mães, muitas mulheres a cumprirem com excelência esse papel tão importante, né? Então vamos lá, gente. Começando, que eu quero falar pra vocês que 1 mais 1 é 2, mas no caso da Mariel e do Guilherme, 1 mais 1 é 4, né? Desse jeito, gente. A gente já saiu, assim, ó, o ponto de partida já é com 4 filhos. Se vocês estão aí pensando em ter o primeiro, a gente já tá bem adiantado, a gente vai ter o 5º. A Mariel e o Guilherme, né? Quando eles foram casar, igual Kinder Ovo, veio com surpresinha dupla. Entendeu? A Mariel veio com 2, o Guilherme com 2, juntou, ficou 4. Exatamente. Amiga, conta aí um pouquinho da sua família. Muita gente já deve te conhecer, obviamente, mas para quem ainda não conhece, conta aí como que é a sua família linda. Gente, então, eu sou a Mariel Batista, tenho 28 anos e já tenho 4 filhos aí pra chamar de meu. 2 que nasceram no meu ventre, o João Miguel e o Pedro Antônio. O João tem 6 anos e o Pedro Antônio tem 5. E 2 que nasceram no coração a partir do momento que eu casei com o Guilherme. Eu ganhei 2 filhos de coração, né? Que é como a gente brinca e fala lá em casa. Que são o Felipe, que tem 9 anos, e a Maria Luísa, que tem 6. Eu sempre digo que, pra mim, esse assunto, talvez eu tenha lidado com mais naturalidade, porque eu vim de uma família mosaico, né? Então, meu pai e a minha mãe se separaram, eu era muito nova, eu tinha 2 anos, e meu pai casou de novo com a minha madrasta, quando eu tinha 3 anos. Então, assim, a minha madrasta praticamente me criou. E, praticamente não, ela me criou várias coisas, assim, até minha mãe, sabe? A gente agradece muito a Deus por ter colocado a minha madrasta, que eu chamo até hoje de tia Simone, na minha vida, porque ela me deu norte em muitas coisas. Minha madrasta, ela era professora, então ela era super didática. Ela me alfabetizou. Com 5 anos eu já sabia ler e escrever, porque ela parava tudo, ela me ensinava. Então, quando eu passei, né, a viver esse papel, nunca imaginei que eu passaria. Eu acho que todo mundo, quando casa, imagina que vai casar, vai ter filhos e vai morrer com aquela pessoa. E eu também imaginei que na minha vida seria assim. Mas aí, por decorrer de diversas coisas, acabei passando por um divórcio. E, gente, isso é muito especial.
Tem muita mulher que passa por um divórcio e fala assim, Deus me livre casar com um homem que tenha filho. Não, já basta os meus e não sei o quê. Eu foi o contrário. Na minha cartinha para Deus, eu falei assim, e que eu me relacione com alguém que já tenha filhos. Que entenda como é um amor de uma mãe para um filho, de um pai para um filho. Que entenda que vai ter vezes que eu vou largar tudo porque as crianças vão estar com febre. Então, assim, eu quero alguém que tenha já essa experiência. E aí, foi o que aconteceu. Casei com o Guilherme, que veio já com 2 filhos. Então, assim, foi o que a Caru falou. 1 mais 1 foi 4 na nossa família. Foi bom você até começar contando sobre isso, que eu vou fazer uma pergunta que muita gente tem essa dúvida. Você acha que, no seu caso, eu falo o termo fácil, assim, não como fácil, mas assim, você acha que foi mais tranquilo em relação, pelo Guilherme, já ter filhos também? Às vezes o lado da compreensão ser um pouco maior do que se, por exemplo, tivesse casado com uma pessoa que ainda não tivesse filhos, ainda não entendesse sobre esse mundo, né? Você acha que seria um pouco mais complicado? Então, eu digo que é muito pessoal, né? Existem pessoas que casam com alguém que nunca teve filho, que se apaixona por esse mundo, por esse universo. No meu caso, Caru, eu sou aquela mãe coruja no nível máximo, aquela mãe leoa, aquela mãe que briga, que se os meus filhos estão brincando na quadra e um chutou o outro, eu vou lá e me meto, sabe? Eu sou meio too much, assim, sabe? Então, eu pedi a Deus um homem que tivesse filho justamente por isso. E já foi muito difícil. Às vezes as pessoas nos olham, né, no Instagram e imaginam, nossa, tudo flores. Não, nosso primeiro ano de casamento foi tiro, porrada e bomba por conta dos filhos. Então, assim, era muito difícil. Para mim, foi mais difícil ainda, porque pro Guilherme, desde o primeiro encontro, a primeira vez que eu vim em Goiânia para conhecer a família dele, antes da gente nem namorava, eu vim conhecer meus sogros, os avós, os filhos. No primeiro dia, eu cheguei aqui, a Malu grudou em mim. O Felipe chorou na hora que eu ia embora. Então, assim, eu fui muito abraçada desde que eu cheguei na família dele. Que bênção. Então, foi super tranquilo, sabe? Agora, do meu lado, teve 2 motivos. Os guris, era só eu e eles. Então, eles estavam acostumados a eu ser exclusiva deles. E eu também, do meu lado, por ser mãe solteira, né? Estar vivendo essa coisa de mãe solteira aí, fazia 1 ano e meio que eu estava divorciada. Ninguém fala com meus filhos grosso. Aqui não. Então, assim, Guilherme, tu quer se relacionar com a Mariel? Amém. Agora, aqui não mexe. Então, ele falava assim, João, não é pra pular no sofá. Eu olhava pra cara dele. Tipo, o que tu tá falando com meu filho? Então, assim, eu fui muito difícil. Eu tenho que admitir, foi muito difícil pra mim aceitar o Guilherme num pai masculino dentro, num papel de masculino dentro de casa, sabe? Um papel de homem, um homem que dá a direção, um homem que dá a ordem, um homem que dá o último comando. Pra mim, foi muito difícil. Foi uma desconstrução de algo e que eu nunca imaginei que seria tão difícil. E isso, quando a gente falou sobre esse tema, era algo que há muito tempo tem ardido no meu coração, que eu queria falar e eu ainda não falei. Mas o que eu vejo hoje em dia é que muitas mulheres casam buscando um pai para o filho delas. Sabe? Então tem muita mulher solteira que acha muito difícil cuidar de filho e que não vê a hora de casar para ter alguém para dividir a responsabilidade. E aí acaba se frustrando. Primeiro, porque ele não é o pai do teu filho. Ele pode exercer essa função com o maior amor e zelo do mundo, mas tu não pode colocar sobre ele um fardo que não é dele. Então, assim, ele vai vir, ele vai agregar, ele vai te amar. E por te amar, ele vai, né, dar a direção, até porque é uma nova família. E ele é o sacerdote daquela família. Sendo pai, não sendo pai, ele é o sacerdote da casa. O Guilherme, ele é o sacerdote da minha casa. Então, assim, só que eu não buscava por esse pai. Entendi. Por isso, pra mim, foi tão difícil. Porque aí eu cheguei naquilo de... Não, eu não preciso de ti. Eu sei, eu dou conta disso, então eu não preciso da tua ajuda. E eu vejo que os 2 extremos, eles são muito perigosos. É muito perigoso a gente impor esse papel pra alguém, querendo que eles venham e resolvam a nossa vida. Igual eu vejo muitas mulheres, e daí acontece que, às vezes, o marido foi dormir e ela teve que ficar fazendo as coisas das crianças, e ela fica tipo assim, nossa, por que ele não me ajuda? Então, assim, que colocam um fardo muito pesado, mas também tem o outro lado, que é essa mulher independente, essa coisa, essa loucura que eu vivia de aqui não. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. A palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Sobre um espírito equilibrado. E é isso que a gente precisa ter em qualquer que seja o relacionamento que a gente venha vir a construir.
E aí foi um ano aí buscando por esse equilíbrio, aprendendo qual era o meu papel, qual era o papel do Guilherme, até onde a gente ia, até onde a gente não ia, como que fazia. Foram muitos e muitos ajustes. Então, assim, as pessoas olham e hoje veio a família do Instagram, né? A Margarina ali, nossa, deu Achei tudo que certo. nasceu assim. Exato. Tudo que a gente for passar na nossa vida é construção. Verdade. Então, nada nasce pronto. A gente nasce um bebezinho e a gente vai se desenvolvendo. Assim também é o casamento. A gente casa e é ali um recém-nascido. Até que então sai da papinha, vai para a introdução alimentar, né? Sai do leite, vai para a introdução alimentar, papinha, carne, e depois é um adulto que pode aí desfrutar de tudo. Da mesma forma é o casamento. O problema é que a gente quer casar e vir com um casamento pronto. É igual marido. Muitas vezes as pessoas vê o marido e assim, falam, nossa, mas seu marido é tão bom, uma bênção. Que homem bonzinho. Amada, a gente teve que construir. Quando eu conheci o meu digníssimo, não era assim, não. Eu conto para as pessoas, o povo não acredita. Fala assim, não, mas ele é tão bom, ele é tão isso. Eu falei, ele é ótimo, maravilhoso, uma bênção de Deus depois que conheceu Jesus então, e ainda com a construção. É. Quando eu conheci ele não era nada disso, assim, que não fazia isso é uma outra coisas. coisa, né, Caru, que eu vejo muito, assim, ouvindo mulheres e tudo, que elas acham que casar com um homem de Deus é 100% garantido, tá tudo certo. A bênção vem pronta. Vem pronta. Gente, não é assim. Casar com um homem de Deus é um princípio. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa buscar, de fato, é um homem de Deus, senão vai ser um jugo desigual. Se tu é cristã e tu tá casando com um homem ímpio, é jugo desigual e a Bíblia te alerta sobre o que tu vai passar. Então, casar com um homem de Deus nada mais é do que um princípio. A gente precisa cumprir esse requisito, buscar um homem que ame a Deus acima de todas as coisas, que ame a esposa como Cristo ama a igreja. E eu vejo hoje em dia, isso também é outra coisa que estava pulsando no meu coração de falar, que por muito tempo a igreja ensinou muito bem as mulheres a serem submissas, mas deixou de ensinar os homens a serem um homem que se entrega pela sua esposa. Verdade. Então, casar com um homem de Deus significa que tu vai ter um homem que, pra te trair, primeiro ele tem que trair a Deus. Casar com um homem de Deus significa que ele sabe a responsabilidade que ele tem de estar casado com uma filha de Deus. Então, assim, essa parte espiritual, glória a Deus. Agora, ele é um homem, ele é um humano, ele tem carne, ele tem osso. Tem dias que ele acorda e que ele dá um grito contigo e é no primeiro grito que tu já tem que falar assim, não grita comigo. Às vezes a gente acha que se a mulher sabe, é a mulher que aceita todas as coisas, a mulher que é quietinha. Gente, a mulher sabe é a mulher que sabe se posicionar com amor, em sabedoria. Então, várias vezes, gente, já teve várias situações, assim, o meu marido, ele é sanguíneo, então ele é super, e fala alto. E teve um dia que ele tava falando, Mariel, não sei o quê. Eu falei assim, não grita comigo. Eu não tô gritando. Guilherme, eu tô falando contigo normal. E ele, eu não tô gritando. Falei, não, tu tá gritando. Tu tá gritando e eu não gosto. Aí, muitas vezes acontece que a gente deixa esse subir e aí lá na frente quer tratar um monstro, quer tratar um gigante. Sendo que desde o início a gente pode já ir colocando. Exatamente. Tanto é que tem vários casos, né? E no meu caso, eu e o Guilherme, quando casamos, nem eu nem ele éramos cristãos, né? A gente nós convertemos juntos. Mas a gente vê vários casos de pastores, de pessoas renomadas dentro da igreja que cresceram, viveram, estão ali na igreja sempre, mas que têm um casamento destruído. Que quando ele se dá conta, o casamento está destruído, a família está destruída, justamente porque faltou essa construção, até mesmo por parte de sabedoria da esposa, dele, de trabalharem como família, de trabalharem como casal, né? Então, tudo, a frase que a Mariel falou é a mais correta, tudo é construído, gente, nada vem pronto. Casar com um homem cristão que tem temor de Deus é um passo, assim, fundamental. O básico, exato, a base, mas né? você vai ter que construir ainda assim. Você ainda vai ter que direcionar ele como que é ter uma família, como que é cuidar de uma esposa. Isso daí vocês vão passar a fazer juntos. Não pense que já está tudo pronto, que está tudo ok, que não vai estar. Não, e principalmente para as pessoas que estão, né? Eu creio que muitas pessoas vieram parar nesse vídeo por estarem no segundo casamento, por serem, né, madrasta. Ou, eu tô no meu primeiro casamento, mas o meu cônjuge tá no segundo. Então, assim, principalmente nesses casos. Por quê? Porque a gente leva muitas coisas pro novo relacionamento. E eu vou contar para vocês um exemplo básico de algo que aconteceu com a gente. Quando eu e o Guilherme, a gente se conheceu, ele veio e perguntou para mim assim, o que tu acha que tu fez para ter estragado o teu casamento? Essa foi a pergunta dele. E eu já tinha me perguntado isso.
O que eu fiz, Senhor? Como que eu pude? Sabe, eu era uma mulher temente, eu era uma mulher que orava, que jejuava, que ia pro joelho, que não me colocava, não brigava, a gente não tinha briga. Então assim, Senhor, como que chegou nesse ponto? Até o dia que eu entendi que eu fui muito permissiva. As coisas nunca chegaram numa briga porque eu fui pensando que Deus ia descer aqui na terra e ia resolver meu problema. A Mariel nunca chegou e se colocou assim, ó, olha, o que tu tá fazendo não é bíblico, o que tu tá fazendo não é nem de alguém normal, entendeu? Quem dirá? Então, assim, eu nunca me posicionei. Era tipo, chegava de madrugada, chegava embriagado, pra não discutir, pra não brigar, pra não piorar a situação, eu ficava quieta, eu ia pro banheiro, eu chorava, eu orava, e eu achava que Deus ia fazer. Então, a Mariel foi muito permissiva, e o meu casamento acabou justamente por isso, porque eu deixei chegar num ponto, claro, tem as duas parcelas, mas eu falo sobre a minha parcela. A minha responsabilidade é a minha parcela, não a do outro. O outro tem a parcela dele e ele vai aprender com os erros dele. Eu aprendi com os meus erros. Então, a partir do momento que eu identifiquei que eu tinha sido muito permissiva, um tempo, a gente estava namorando fazia 2 meses, a gente foi pro retiro. E eu já contei isso uma vez numa live. Lá nesse retiro eu comecei a perceber, Caru, diversas coisas no Guilherme que eu não queria para um marido. O Guilherme maravilhoso, gente. Não era desvio de caráter, não era nada. Pequenos detalhes. Então, assim, a gente sentava só para resolver coisa. A gente não sentava e conversava. Hoje Deus falou isso comigo. Não, a gente só resolvendo coisa, só resolvendo coisa. Eu fiz uma lista pro Guilherme, coloquei lá as coisas que não tava gostando. Falei assim, olha, eu gosto do Guilherme, eu não gosto do Guilherme Batista, eu não tô nem aí porque tu tá resolvendo, eu quero conhecer o Guilherme. Eu não quero o Guilherme superficial da rede social, eu deixo pra quem é da rede social. Eu tô prestes a me tornar tua esposa. Eu não quero daqui 10 anos chegar e tá reclamando de algo que poderia ter sido evitado num namoro. A gente não tem mais a opção de fracassar de novo num casamento. Então, eu só vou entrar nesse casamento se for, tipo, pra ser algo que de fato vai durar a vida inteira. E aí, fui falando, tinham 8 itens na lista, várias coisas assim. Eu falei assim, eu não quero ficar 10 anos, depois de 10 anos de casado, falar assim, eu e meu marido a gente não conversa. Sendo que desde o namoro a gente não conversava. Aí eu lembro que na época ele falou assim, Mariel, mas eu tô me esforçando muito. Falei assim, então piorou. Porque se esse é o teu 100%, pra mim é 30% e eu não posso me contentar com 30%. Se isso é o máximo que tu pode me dar, Guilherme, é melhor a gente terminar agora, que a gente só tá 2 meses junto, que ninguém sabe que a gente só tá namorando. Aí eu lembro que ele foi, pensou, pegou a lista, foi pro quarto dele, pensou. E aí eu voltei no outro dia, ele me tratou super bem. Falei assim, gente, deu amnésia nele, né? Bateu a cabeça, esqueceu que eu destruí ele nessa lista. E aí eu sei que ele chegou e falou assim, Mariel, pra gente não voltar mais nesse assunto, tem mais alguma coisa aqui dessa lista que tu queira falar pra mim e tal? Mais alguma coisa que tu queira adicionar? Falei assim, não, na verdade, Guilherme, eu fiz essa lista porque eu perguntei pro Espírito Santo e ele falou assim, não seja permissiva de novo. Por isso eu fiz essa lista. Tu me perguntou o que eu tinha feito pra estragar meu casamento e eu falei, ser permissiva, por isso eu não fui de novo. Só que eu nunca te perguntei, o que tu fez pra estragar o teu casamento? Aí ele falou assim, tudo que tá na tua lista. Nossa, uau! Pensa, tudo que estava na minha lista. Ou seja, se a Mariel se comportasse novamente como uma pessoa permissiva, o Guilherme ia entrar novamente com os mesmos erros. E a gente poderia vir a fracassar novamente por cometer as mesmas coisas. Então, o que eu falo sobre a mulher sábia ser uma mulher posicionada em amor é porque não foi numa discussão. Não foi, porque tu é isso, porque não quer. Não, gente, é sentar e falar assim, olha, Guilherme, isso daqui eu não tô achando. E até hoje, né, a gente vai completar 2 anos de casado já. Até hoje, vira e mexe, a gente aparece com lista. Vira e mexe, a gente procura meios de fazer o casamento funcionar. A gente tá viajando muito. Não é brigando, né? Amor, tu tem que parar. Não, amor, eu acho que a gente tá um pouco demais, a gente tem que organizar a nossa agenda e tal, passar mais. Até hoje, são ajustes que vai ser até o resto da vida. A gente vê pessoas que são casadas aí há 50 anos e que ainda tem desavenças e a gente fala assim, gente, mas ainda tem coisa pra brigar. Não é brigar, é coisa pra melhorar. Alinhar. Exatamente. Um alinhamento, né? Isso mesmo. Vamos lá, para uma pergunta polêmica aqui, então. É possível amar os seus enteados como se fossem seus filhos? Então, eu creio que existem mães que elas adotam filhos. E elas amam, elas são mães. Então, muitas vezes a gente fica olhando para aquela situação e pensa assim, não tem como amar como meu filho, porque não é meu filho. Gente, se a gente entende o nosso papel e a gente entende que nós mesmos fomos comprados por adoção, a palavra nos diz que nós fomos comprados como filhos adotivos de Deus. Através de Jesus, nós fomos adotados. Então, é um amor que a gente decide.
O nosso filho é fisiológico. O nosso filho que nasceu da nossa barriga, a gente nem conhece ele, a gente já ama do tamanho do planeta Terra. Então, assim, antes de começar o podcast aqui, a gente estava falando sobre ter aborto e todas essas coisas. E o tanto que uma mãe se debulha em lágrima, porque é fisiológico, ela está sentindo. O corpo dela está mudando, todas as coisas. Então, nasceu daquele amor, assim, não precisou de uma decisão. Agora, quando a gente adota filhos, quando a gente recebe uma nova família e a gente entende que, sim, agora essa é a minha nova família. Eu não quero ser a mãe dessas crianças. Eles têm mãe, a mãe deles é maravilhosa e glória a Deus por isso. Mas eles estão dentro da minha casa e eu não posso fazer diferenciação entre eles, porque todos são nossos filhos. A gente começa a entender que, sim, Carol, é possível amar como se fossem nossos filhos, embora não tenha nascido da barriga. E é por isso que eu sempre digo, não nasceram do meu ventre, mas nasceram no meu coração, através de uma decisão, através de se são filhos do meu marido, que é uma só carne comigo, e se eles são tudo para o meu marido, eles são tudo para mim também. Acontece, e é muito triste perceber e conhecer histórias de pessoas, eu recebo, né, direto muitas mensagens que falam sobre isso, de pessoas que falam assim, Mariel, eu não consigo amar meu enteado, Mariel, eu não consigo me conectar com ele, Mariel, eu não consigo. Muitas vezes a gente ainda não está bem resolvida. E aí a gente entra num relacionamento e leva os nossos problemas, as nossas inseguranças, sabe, para dentro desse relacionamento. Então, muitas vezes a gente olha para aquela criança e enxerga a mãe daquela criança. A gente acaba colocando um peso sobre aquela criança que não tem nada a ver com isso. Gente, eu falo, meus enteados, eles só precisam de amor. Uma criança só precisa de amor, só precisa de carinho, de direcionamento. A criança, ela veio zerada. Então, ela não tem culpa da história que o pai teve. Ele não tem culpa se a mãe manda mensagem. A criança não tem culpa de nada. Ela é um ser que está ali entre o fogo e a espada, entendeu? Então, é uma criança que já carrega muito trauma. Eu vejo por mim, eu era uma criança que o sonho da minha vida era ver os meus pais juntos. Hoje eu tenho um filho que o sonho da vida dele, vira e mexe, ele vem, mãe, por que tu e meu pai não são casados? Mãe, porque... Gente, é uma criança que tá dentro dela aquilo. Agora é a gente entender que não é porque a criança é ruim, não é porque a criança não gosta de mim, não é porque o meu filho não gosta do Guilherme, é porque ele vê todo mundo vivendo aquilo ali. Ele pode estar inserido no melhor dos cenários, ter sido adotado por todos, que ainda vai ter aquilo, é entender que é uma fase. Vai chegar um tempo em que essa criança vai amadurecer, em que essa criança vai conseguir discernir, em que essa criança vai enxergar todas as coisas. Então, muitas vezes eu vejo pais que ficam falando mal da mãe pro filho. Muitas mães que ficam falando mal da madrasta pro filho. Gente, se a gente começa a entender e olhar para aquela criança como a vítima da história, a gente para de colocar sobre ela um fardo que não é dela. Então, graças a Deus, desde o início, Carol, tanto eu quanto o Guilherme, a gente conseguiu entrar nesse acordo com os nossos ex-cônjuges. Então, assim, o Guilherme teve a oportunidade de sentar com o pai dos guris e falar assim, ó, eles estarão dentro da minha casa, eu quero te pedir autorização para que eu possa discipliná-los. Eles estão lá, eu quero dar a mesma educação que eu dou para os meus filhos, eu quero dar para eles. E o pai deles falou assim, glória a Deus, é isso aí, eu tô longe, eu tô em outro país, quem tá lá todos os dias é tu, bola pra frente, se tiver alguma coisa a gente resolve aqui, não gostei disso e tal, e é alinhar. Só que a gente tá tentando só passar pano, só botar a peneira, ninguém quer resolver igual adulto, todo mundo tá com aquela criança ferida ainda dentro dela e não consegue entender que a criança não é mais eu. A criança da relação não é mais a Mariel que precisa de mimimi. Não, é uma criança. São 4 crianças que precisam que existam adultos maduros e saudáveis para que consigam criar adultos saudáveis, né? Exatamente. Como alcançar o respeito das crianças no lar? Porque eu escuto, né, várias amigas que contam, conhecidos, que falam que essa é uma das partes mais difíceis também. Porque às vezes a criança vem com alguma crença ou escuta dentro de casa, né? E aí não gera esse respeito, né? Às vezes fica tentando implicar a madrasta ou o padrasto, fica tendo atitudes de criança, né? Para tentar ferir, fazer alguma coisa do tipo. E eles têm muita dificuldade em impor o respeito, né? Como que vocês lidaram com isso? Como é que você acredita que seja esse papel? Como que você adquire esse respeito? Então, eu acho que é uma série de fatores, né? Mas como desde o início vou até parecer redundante, mas é uma construção. Então, é uma construção não só de limites. O limite e a disciplina, ele vem, mas ele precisa que tenha amor, ele precisa que tenha afeto. A criança precisa entender que tu tá fazendo aquilo porque tu ama ela. Não porque tu quer o mal dela, não porque tu exclui ela. Não,
ó, eu tô falando que não é pra fazer isso porque eu te amo. Se tu pular daí, tu vai se machucar, sabe? Tá sempre reafirmando. A criança, ela não entende. Eu dei um presente pra ela e se sentiu amada. Não, gente, tem criança que a linguagem do amor não vai ser um presente, que é a presença. Então, é tu ir numa apresentação de escola, é tu criar um laço e um vínculo pra que tu possa exigir dele. Então, quando a gente tem funcionário, a gente não dá só ordem, a gente dá benefício, a gente vai dar uma palavra de afirmação, a gente vai e coloca o funcionário do mês, tem um reconhecimento. Não é só um conjunto de regras. Então, eu creio que tudo é uma construção de um relacionamento. Mas a criança me implica. Senta com a criança e conversa. A gente está tratando criança como se elas tivessem alguma série de problemas, sabe, mentais, que não consigam compreender o que a gente está falando. Criança assiste filme e entende o filme de 2 horas, não vai entender uma conversa de 10 minutos? Então, é chegar e conversar assim, ó, por que tu desrespeitou a tia? Eu já tive esse tipo de conversa. Tem vezes que o meu enteado, ele é muito sentimental, sabe? Ele leva muito, é a personalidade dele de levar pro coração. Então, já aconteceram várias coisas que foram falta de entendimento. Exemplo, eu amo exemplificar. Uma vez a gente estava num parque de diversões, num parque aquático, e aí o Guilherme estava jogando todas as crianças pro alto. O João, o Antônio e a Malu. Aí ele pegou e falou assim, também quero. Aí eu falei, Felipe, só o tio Duda que dá conta de te jogar pra cima. Por quê? Porque o Eduardo é o irmão mais novo do Guilherme, só que é maior que o Guilherme. E ele era a criança maior dali. Falei e saí, fui nadar. Quando eu voltei, ele tava chorando. E o Guilherme falou assim, Mariel, o Felipe falou que tu chamou ele de gordo. Eu falei, gente, mas eu não chamei ele de gordo. Cadê? Felipe, vem cá, deixa a tia Mariel te explicar. Tu acha que a tia Mariel te chamou de gordo? Sim, porque tu falou que o papai não dá conta de me levantar. Eu falei, Felipe, quem que é a maior criança daqui? Aí ele, eu. Quem que é o maior adulto que tu conhece? Aí ele, o tio Duda. Então tu consegue entender que eu falei que o tio Duda, por ser grande, era o único que conseguiria jogar uma criança grande? Em nenhum momento eu falei que tu é gordo, Felipe, até porque tu não é gordo. Tá em super forma aí. Eu falei que só o tio Duda daria conta porque ele é mais forte que o teu pai em relação a tamanho e altura. Aí ele, tá bom, deu. Tu me desculpa por ter entendido assim? Ele, desculpa. Deu. Eu também te desculpo por ter gerado toda essa polêmica aqui que aconteceu. Eu entendi que tu entendeu errado, então desculpa, tia Mariel. A tia Mariel te desculpa. Bola pra frente. Deu, em 3 minutos já tinha acabado tudo aquilo, ele já voltou pra piscina, já estava todo mundo brincando de novo. Só que a gente vai alimentando quando a gente não resolve, Carol. Quando a gente deixa aquela ferida, sabe, e fica cutucando. Porque daí o que aconteceria se eu não tivesse tido aquele assunto com o Felipe? Ele ia chegar em casa, a história já seria outra. A tia Mariel me chamou de gorda. Aí, daqui a pouco, já estava tornando aquele bolo de problema, aquela bola de neve. Nossa, a Mariel tá chamando o Felipe de gordo. Guilherme, a Mariel tá ofendendo, sabe? Então, assim, começa a criar... Gente, é resolver. Eu sou muito preto no branco, senta e conversa. Como que você lida com essa questão? Se o Guilherme teve também esse problema em relação aos meninos, porque a gente sabe que filho homem, ele é muito apegado à mãe, né? E eles têm ciúmes. Nossa, o José, ele com o Guilherme é super engraçado. É minha princesa, e quando o Guilherme vem me abraçar, na hora ele fala, solta minha princesa, pai, solta minha princesa. Aí o Guilherme implica ele, fala, mas eu conheci ela primeiro que você. Aí ele, não, mas ela é minha, e ficam implicância ali sem fim os dois, 2 crianças, né? Eu que tenho que ir lá e falar, para os 2. Exato. Então, eu fico imaginando no seu caso, que são 2 homens, né? 2 filhos homens, né? Crianças. E então, como que eles agiram? Se alguma vez eles já levaram para implicância com o Guilherme? Não, demais. Já teve muito, assim, principalmente no início do casamento mesmo. Mas até hoje tem umas picuinhas dele. Só que o que precisa? De um adulto saudável que entende exatamente isso. Que isso aconteceria entre um pai e uma mãe. Isso existe. Então, padrasto, madrasta, não é porque a criança te odeia. É porque existe isso. Tem essa fase. Então, assim, ter esses ciúmes, ter essa coisa é normal. É entender que não é porque tu é madrasta ou porque... Só que muitas vezes a gente se cobra isso, sabe? Tem esse negócio de... Ai, é porque eu sou a rejeitada. Ai, é porque a criança não gosta de mim. Ai, então já aconteceu. Os guris têm uma que é a clássica deles. Que o Pedro Antônio, ele tinha, sei lá, 2 anos e meio quando eu comecei com o Guilherme. E aí ele me beijava e me dava selinho. E abraçava e olhava pro Guilherme assim, ela é minha mulher. Aí o Guilherme, não, ela é tua mãe, ela é minha mulher. Daí o Guilherme vinha e me pegava. Aí eles ficavam, não, ela é minha mulher. Daí, só que o Guilherme entrou na brincadeira falando a real pra ele, ó, não, ela não é tua mulher, ela é tua mãe e ela não é minha mãe. É um papel que tu vai ter que é só teu e dela. Sabe, é tão bom quanto ela ser a minha mulher, é ela ser a tua mãe.
Então ela é tua mãe, mas ela é minha mulher. Então vira e mexe, assim, às vezes o Pedro Antônio vem pra me dar um beijo e ele, ai, não posso, né, mãe, porque tu é a mulher do Gui, né, mãe? Aí hoje em dia ele já fala isso. Ou então o Guilherme vai viajar, ele vai, deita na minha cama, me dá beijo, fala assim, hoje você é minha namorada. Não, eu sou tua mãe. Isso mesmo. Então, é a fase, é entender. E o Guilherme, graças a Deus, depois de muita construção ali, porque no início ele também tinha isso, sabe? Até onde eu posso ir? Até onde eles estão fazendo porque eu sou o padrasto? E aí, uma vez, a pastora Sara Mendes, que vai ser convidada aqui, Sim, né? Se é a Deus, próxima convidada. Eu já vi. Ela nos ensinou sobre isso. Ela falou assim, Mariel, muitas vezes o Guilherme ele tem que intervir nesse relacionamento de disciplina por culpa tua. Porque tu não tá fazendo o teu papel. Então, o Guilherme precisa vir e vocês precisam ter cuidado. Porque já tem, às vezes, essa barreira de, é padrasto, não sei o quê. Então, Mariel, se posiciona como mãe que o Guilherme não vai precisar se posicionar. Mariel, seja firme. Eu era muito mole, Caru. Eu nunca fui a mãe que sabe dar limite. Eu sou muito boa em dar amor. Ai, vem, ai, não sei o quê. Então, eu botava de castigo no quarto de brinquedo. Voltava, eles estavam brincando, entendeu? E aí o Guilherme entrou com a rigidez dele e veio e somou com esse equilíbrio. Gente, porque mas só uma parte, isso é tão, assim, engraçado, porque essa é a Mariel. A Mariel, ela é tão good, sabe? Tão amor, a gente já conversou muito sobre isso. Se alguém fala pra ela, ai, tá acontecendo, você vai me dar, vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem cá. Isso, gente. E eu sou totalmente diferente, né? Eu falo assim, aconteceu isso na sua vida, mas é porque você fez isso, Exatamente. isso, vem cá, vamos conversar. É o oposto, sabe? E lá em casa é desse jeito. Então, o Guilherme chegou pra botar eles de castigo no banheiro. Gente, a primeira vez que ele botou o João sentado no banheiro e falou assim, tu só vai sair daqui 5 minutos, porque tu tem 5 anos, então cada minuto tu vai pensar. E foi, eu fiquei assim, gente, no banheiro, mas isso é muita crueldade. Tipo assim, não tem nenhuma crueldade. Ele estava sentado no vaso, não tinha ninguém aprisionando ele. Ele estava lá de castigo para pensar no que ele fez. Então veio para equilibrar, porque o Guilherme ele é muito rígido, não só com o João e com o Antônio, mas principalmente com o Felipe e a Malu também. Então a Malu só fica de castigo no banheiro. Quando ele tem que falar, ele fala sério. E ele era muito rígido. Tipo assim, tu tem que ser o melhor, tu tem que fazer, tu tem que acontecer. E aí eu já chegava e já vinha, Felipe, tu tem que ser bom naquilo que tu é bom, meu amor. Tu não precisa ser bom em todas as coisas. Então, assim, ele mesmo fala, ele falou assim, a Mariel veio pra dar o amor e eu vim pra dar a correção. Então, é tipo assim, o Guilherme é o fogo consumidor e eu sou o amor, entendeu? E aí um equilíbrio. tem um equilíbrio. E eu vi que os nossos filhos, o tanto que eles foram pra frente com o nosso relacionamento. Existem muitas crianças que ficam traumatizadas, né, com esse novo casamento. Gente, tu vai perguntar, a Malu vira e mexe, faz redação falando dos meus irmãos, e não sei o quê, sabe? Pra eles, teve os ciúmes, claro, tiveram que lidar com situações que muitas outras crianças não passam, tiveram, mas através do nosso relacionamento, através do nosso diálogo, através daquilo que a gente está tentando mostrar para eles, eles conseguiram levar da melhor forma possível esse novo casamento. E, pessoal, isso acontece em famílias pai e mãe ali, ó, tradicional também, porque lá em casa é dessa mesma forma. Eu sou muito rígida. Então, assim, se o José faz uma coisa, eu falo, tá de castigo, pode ficar de castigo, vai ficar sem esse brinquedo 2 dias. Aí coloco pra ele, o Guilherme já fica assim, nossa, mas coitado do menino, você vai fazer isso? Falei, Guilherme, deixa ele no castigo dele. Exatamente. Então, assim, o Guilherme, ele é mais coração, ele gosta mais, não, deixa eu sentar com ele, conversar, eu já sou assim, tá de castigo, vai pensar no que você fez, reflete lá, depois vem pedir desculpa aqui, perdão, e aí a gente conversa. E funciona dessa forma. Não, e tem uma outra coisa que funcionou muito lá em casa, que eu vou até deixar, assim, caso, né, estejam passando por isso, que é isso que a pastora Sara Mendes falou. Olha, Mariel, faça a tua parte para que o Guilherme não precise intervir. Guilherme, faça a tua parte para que a Mariel não precise intervir. Então, o que acontece? Muitas vezes lá em casa é assim, ó, o Guilherme vê os guris fazendo algo, ele vai lá e me fala. Pra ele não ficar toda hora aquela coisa maçante, ele fala assim, ó, Mariel, os guris estão pulando no sofá. Aí eu chego lá, é pra pular no sofá? Não, daí se sentam. Eu falo, então não é pra pular no sofá. Então tem coisas que o Guilherme, como adulto, ele percebeu. Tá, não precisa ser eu toda hora, sabe? Eu vou passar a responsabilidade pra Mariel. E várias vezes lá em casa da mesma forma. O Felipe falou grosso com a minha sogra e eu tava passando e ouvi. Falou assim, ô Guilherme, conversa com o Felipe, que ele tá muito grosso, sabe? Eu vi ele agora falando ríspido com a tua mãe. Eu poderia chegar e falar? Poderia. E várias vezes tem coisas que eu falo, Felipe, tira a roupa do chão. Não sei o quê. Porque ele sabe que eu tô fazendo isso pra somar na vida dele e não pra ficar implicando. Então,
querendo ou não, quando a criança ouve da mãe, é menos doloroso do que quando ela ouve do padrasto. Querendo ou não, quando a criança ouve do pai, é menos doloroso do que ouvir da madrasta. Porque vai chegar essa fase. Eu tenho a plena convicção que ainda não chegou, mas que lá na frente pode ser que com 14 anos eles falem pra mim, tu não é minha mãe. E eu vou falar, sim, graças a Deus eu não sou tua mãe, porque eu sou tua madrasta. A tua mãe tá lá, ela tá fazendo o papel dela e eu estou fazendo o meu papel de madrasta, que é somar, ajudar. Tô tentando aqui te facilitar a tua vida, entendeu? E outra coisa que eu acredito que funciona muito também, que é algo que a gente começou a fazer lá em casa devido ao José, é não tirar a autoridade do outro. Isso, porque sempre. tem vezes que eu tenho vontade de matar o Guilherme com as atitudes que ele tem. Igual se ele faz alguma coisa de errado, ao invés do Guilherme colocar ele de castigo, fala, vai lá tentar conversar, no amorzinho. Aquilo ali eu falo, não é possível, Senhor, não é possível, me tremo. Mas aí eu fico assim, seu pai tá certo, seu pai tá certo. Aí ontem mesmo à noite, o Guilherme falou assim, José, você não vai assistir esse desenho não é de Deus, eu não quero que você assista esse desenho. Aí ele pegou, saiu, foi lá e pediu pro pai. Foi lá pedir pra mim, né? Chegou lá e falou assim, mãe, deixa eu te perguntar, ele tá esperto, quem manda aqui em casa? Aí eu falei, teu pai. Aí ele olhou já assim, aí ele, ah, tá, meu pai que manda? Eu falei, é seu pai que manda. Aí ele falou assim, é porque meu pai falou que eu não posso assistir tal desenho. Eu falei, se seu pai falou, então tá falado. Não vai poder assistir, né, meu filho? Tá vendo? Aí ele, então tá, boa noite. Eu falei, boa noite. Daí ele pegou e foi, voltou lá pro pai e voltou tranquilo. É isso. Se eu tivesse falado assim, quem manda aqui sou eu, você pode assistir o desenho. Gente, a confusão, caso de família já tava armado, E pra entendeu? vocês verem, um casal que é tradicional. A mãe e o pai casados educando uma criança. É difícil educar uma criança de todas as formas. Super. E aí, quando acontece isso, às vezes o Guilherme dá uma ordem que eu não concordei no momento, que eu achava que ele deveria ter sido mais duro, ter colocado de castigo, eu espero, aí depois chamo ele, nós dois, sem o José escutar, eu falo pra ele, isso aí. olha, você deveria ter colocado o José de castigo. Eu não concordei, não falei nada pra não tirar sua autoridade perante ele. E isso pra mim era o mais difícil, Carol. O Guilherme falava assim, ó, vai pro banheiro. Eu falava assim, ó, pro banheiro? Sabe, tipo assim, eu fui muito tola no início, eu devo admitir, sabe? Perdão, já pedi muito perdão pra Deus e já pedi muita ajuda do Espírito Santo, porque eu nunca tinha passado por isso. Então, assim, é óbvio que a gente precisa da ajuda dele. E várias vezes eu falei assim, Senhor, eu não tô dando conta de criar meus filhos, me ajuda aqui. E da mesma forma, Senhor, eu não tô dando conta de ser a mulher sábia que edifica a casa, eu preciso do fruto do Espírito. Quem nunca, gente? Quem Desse nunca jeito. fez essa oração e falou, tem vezes que eu falo, ai, Senhor, não sei se eu dou conta, eu tenho capacidade pra criar. E ele capacita. Capacita. Então, assim, foi uma construção, 2 anos aí que a gente está construindo a nossa família, construindo o amor, construindo o respeito, construindo as responsabilidades, disciplinando, fazendo tudo conforme o nosso papel. E eu sempre falo isso, gente, quando eu falei ali, né, graças a Deus, eu amo ser madrasta, sabe? Eu não quero um papel que não é meu. Mas eu já entrei com isso, eu já entrei sabendo quem eu era. Eu não sou a mãe das crianças, eu sou a madrasta das crianças. Só que tem uma outra coisa, madrasta, gente, muitas vezes as pessoas falam assim, tu é a boa drasta e tal. Madrasta não é de ruim, não é de má, é de mãe. Vocês sabiam disso? No inglês, madrasta é stepmother, que é tipo step mesmo. Então, o padrasto é o stepfather, que é exatamente um step. Eu tô ali para somar. Eu sou mais um pneu que tá ali caso aconteça algo, caso precise de mim, eu estou ali para auxiliar. Então esse é o meu papel. Eu não sou mãe das crianças, não. Eu sou a madrasta. Posso amar como se fossem os meus filhos, mas eles têm mãe. Todo mundo sabe disso. Os guris têm pai. Todo mundo sabe disso. Então a gente é um step. A Mariel é o step pro Felipe e pra Malu e o Guilherme é o step do João e do Antônio. Perfeito. Mariel, qual que você acha que é a visão de Deus para amar filhos que não vêm do ventre? Quer ficar escandalizada agora? Quero. O Senhor, ele nos mostrou nitidamente na Bíblia um relacionamento de um padrasto com um enteado. Jesus, ele veio como enteado de José. José não era o pai de Jesus. José não deu nada para Jesus a não ser a linhagem e aceitar a Maria. Então é muito louco que a linhagem de Jesus veio também para o José. Porque quando a gente vai ler a genealogia, a gente vê que José que veio da linhagem de Davi para vir Jesus. Só que ele não concebeu Jesus. Jesus nasceu do Espírito Santo. Então José, sabendo que ele não tinha dado genes para aquela criança, sabendo que ele não tinha, ele vem como um padrasto dar o direcionamento para Jesus aqui na Terra.
Uau. Então, quando a gente entendeu isso, eu e o Guilherme, a gente viu a responsabilidade ainda maior que a gente tinha e o tanto que o Senhor nos ensina através disso. Então, Jesus amava José, mas ele sabia que ele tinha um pai. E o pai dele era o próprio Deus. Então, é muito louco isso, ter na Bíblia um exemplo tão claro, tão nítido e que muitas vezes passa batido para nós. Verdade. Bom, como a gente já comentou um pouquinho, né, tem muitas mães que não conseguem lidar nessa questão de dividir a atenção do marido, né, com a dos filhos. E isso acontece até no caso pai, mãe mesmo, ali a gente não consegue, como a gente comentou aqui. No caso de vocês, como que vocês fizeram essa conciliação? Né? Porque 4 crianças, gente, querendo ou não no início, né? Agora vocês tentam unificar a criação, né, dos 4. Mas antes era uma criação de uma forma, uma criação de outra. E vocês ainda tinham que ter o tempo como marido e mulher. Como que vocês fizeram isso? Chegaram até aqui para organizar, para cada um ficar no seu devido lugar, no seu devido papel? Também foi muito difícil. Foi muito suor, muitas lágrimas derramadas. Porque, gente, um filho só, eu tenho um. E às vezes eu e meu marido, a gente fala assim, caramba, a gente precisa de um tempo aqui para nós, né? Vamos ver se eu deixo ele com a minha mãe, com a sua mãe, pra gente tirar um tempinho para nós dois, porque eu amo estar com o José e o Guilherme também, mas é necessário a gente ter um momento de casal, entendeu? Eu fico pensando vocês com 4. E é exatamente isso. Eu me doía muito. Quando o Guilherme falava assim, eu quero ficar contigo sem criança, eu já levava pro coração. Nossa, como assim ele quer ficar comigo sem criança? Ele não gosta dos meus filhos. Só que, gente, não é isso. Caru, o que mudou a minha cabeça foi sempre essa questão de me colocar em uma outra situação. Gente, mas e se o Guilherme fosse o pai das crianças e a gente estivesse aqui? Ele ia querer um tempo só nosso? Sim, ele ia. Então não tem nada a ver com ele ser o padrasto. Então, sabe, eu fui a mais dificultosa de tudo. Porque assim, o Guilherme, pra ele, foi mais natural todas essas questões. Pra mim, era muito difícil separar e levava pro coração, não sei o quê. Até que eu entendi que não, que um casamento normal vai ter isso. E também trouxe o Guilherme para a realidade de que um casamento normal também teria. Por quê? Porque os meus enteados, eles moram com a mãe, né? Então, assim, dá o tempo, o Guilherme devolve as crianças. Os meus moram integral comigo, porque o pai deles mora em outro país. Então, era sempre as crianças comigo. Aí, em algumas discussões, vinham isso, né? Porque o Felipe e a Malu eu consigo entregar, mas toda hora eu preciso de um tempo nosso, Mariel, não sei o quê. Daí, eu trouxe ele também para a realidade de, Guilherme, mas e se fossem os nossos filhos? E se o João e o Antônio fossem os teus filhos? Ou então, vamos supor, vamos fazer uma situação que todos nasceram de mim e de ti? E aí, o que a gente ia fazer? São nossos filhos, a gente não tem como dar. Não, vou entregar para quem? Sabe, não é a paternidade, ela é 24 horas. Então, assim, hoje tu vive essa situação de poder entregar pra mãe, mas isso não é normal. Quando a gente tiver o nosso filho, não tem pra quem entregar. Quando nascer aquele dos dois, é isso aqui. Então, o que a gente faria? Então, vamos organizar uma babá, vamos organizar alguém que fique aqui pra que a gente possa viajar, pra que a gente possa, sabe? Eu não tenho a minha rede de apoio aqui, né? Eu vim pra Goiânia, então eu não tenho mãe, eu não tenho ninguém pra deixar os guris. Então, eu precisei recorrer a uma profissional para que ela pudesse me dar esse suporte e eu pudesse, assim, ser esposa também, não só ali colega de trabalho do meu marido no ministério, não só ali a mãe do João e do Antônio. Não, eu conseguisse ser essa multiforme aí, Mariel, né? Verdade. Que é poder sair só eu e meu marido para jantar, entender que tem vezes, ele entender que tem vezes que não tem o que fazer, que essa é a vida real, que as crianças vão ficar 24 horas com a gente, se fossem nossos filhos, né, dos dois, ficariam, mas buscar meios para que a gente tivesse esse momento a dois. Então, assim, várias viagens a gente faz com as crianças, várias viagens a gente faz só nós. Então, agora, no Natal, né, eu acho que a maioria das pessoas viram a saga que foi. Meu marido me presenteou com uma viagem para Londres e Paris para passar o Natal. Um presente muito top, numa hora errada. Então, as minhas seguidoras tudo assim, Mariel, eu imagino como que tu tá. Por quê? Durante 3 anos, os guris passaram sempre com o pai deles. E aí, esse seria o primeiro ano que eles passariam comigo.
E aí o Guilherme vem e me dá uma viagem bem nessa data. E eu fiquei assim, amor, pelo amor de Deus, não é possível que tu fez isso, cara. E ele, amor, eu nunca imaginei, tu sempre falou que era teu sonho. Eu, sim, é meu sonho, mas não nessa data. E aí a gente teve que buscar o que a gente faria. E o que a gente fez? Antecipou o Natal. Porque a verdade é que o Natal, ele é uma data simbólica do nascimento de Jesus. Então, o que a gente pensou? Vamos antecipar, fazer no dia 23, comemorar a data, todo mundo junto, maravilhoso, e depois a gente faz a viagem. E aí deu certo, deu pra fazer as duas coisas. Então a gente conseguiu conciliar e aí ainda acabou que os guris puderam ir pra casa do pai deles mais uma vez pra curtir o Natal. Ai, deu tudo então certo. deu tudo certo no fim, sabe? É a gente viver essa vida aí buscando melhores estratégias de como lidar com a situação. Quando você estava falando aqui, veio forte no meu coração uma questão que eu acho que às vezes acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes, quando vai iniciar um novo relacionamento, um casamento, e a pessoa tem filhos, às vezes ela já vem com um preconceito estabelecido sobre o papel do padrasto e da madrasta. Porque várias coisas que a gente está conversando aqui são coisas que acontecem, por exemplo, na minha vida. Entendeu? Na minha e na do Guilherme, isso. que somos pais. Que por foi exemplo, o que mudou a minha cabeça. O Guilherme, no início, quando o José era mais novinho, eu tinha muito essa dificuldade de deixá-lo, sabe? Pra gente viajar, fazer qualquer coisa. Ele falava assim, Caru, não dá. A gente ainda é marido e mulher. Nós não somos só os pais do José. Isso. Nós precisamos ter o nosso momento. Nós precisamos ter um tempo a sós. E o Guilherme, ele precisava mais desse momento até mesmo do que eu. Uhum. O homem, em regra, Com pelo que eu já certeza. observei, ele precisa mais desse tempo até mesmo do que a mulher. A mulher é mais resiliente, mais, né? E então ele falava muito isso. Toda vez, uma vez na semana, ele queria sair para jantar só nós. Então ele queria que pudesse deixar. Por isso que eu falei, quando eu entendi, quando eu comecei a me colocar na situação, e se a gente fosse, sabe, Exatamente. casado e fosse tudo, sabe, aquela família tradicional, a gente estaria passando por isso? Estaria. Sim, estaria. Então pronto. Então não é porque o Guilherme é um padrasto ruim, ou então não é porque a Mariel. Não, a gente estaria vivendo isso, então vamos ver como a gente vai resolver. Porque eu comecei a perceber, Caru, exatamente isso, que muitas vezes o pai dava uma ordem, batia. Igual a minha sogra uma vez falou pra mim, Mariel, é muito difícil a criação dos filhos. Quando o Itamar batia no Guilherme, eu chorava. Aí eu comecei a entender, gente, mas a minha sogra era mãe, o meu sogro era o pai, ela tava chorando. Então é normal, sabe? Não querer que o pai mesmo bata nos filhos é normal. Ah, então é normal eu não gostar que o Guilherme fale desse jeito com os guris. E aí eu comecei a entender que são problemas ali de pai e mãe, mas também são problemas do casamento, sabe? Que aconteceria se fosse um outro cenário. Do seu ventre, Aquilo ali digamos. mudou muito a minha cabeça, sabe? E ajudou muito que o nosso relacionamento fluísse. Então, o que acontece? Várias vezes a Malu vai lá pra casa, ela fala assim, ó, eu quero dormir com a tia Mariel, eu quero dormir com a tia Mariel. E aí tá, daí ela vem e deita na nossa cama. Top, pode dormir com a tia Mariel, desde que se algum dia os guris estejam com medo, eles possam dormir na nossa cama. Pode? Então tá bom, pode dormir aqui. Porque se fosse meus filhos, eu ia amar eles dormirem no meio comigo. Exatamente. E eu amo que a Malu... Tem vezes que o Guilherme pega e fala assim, tá, eu vou deixar a Malu dormindo aqui, porque eu não vou subir agora, depois eu boto ela pra cama. E fica eu e ela lá, agarrada, e eu amo aquilo lá. Da mesma forma, quando o Guilherme viaja, fica eu e os guri agarrados. E da mesma Eu forma amo aquilo lá. acontece em casa, com pai e mãe mesmo. Tem dias que o José, mãe, posso dormir aqui? Eu coloco lá e o Guilherme tem dias que fala, não, hoje ele não vai dormir aqui, não. E mãe aí, e pai, eu falo, gente. tadinho, Guilherme, ele tá com medo. Não, ele não vai dormir aqui. Ele pode dormir, eu pego ele e coloco no quarto dele. Eu falei, tá bom. isso. Tá Então, vendo? assim, são coisas que acontecem até, vamos dizer assim, em famílias tradicionais, pai, mãe ali. Então, uma dica para vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, está passando por essa situação, que às vezes você pensa assim, tá acontecendo isso, ele não gosta dos meus filhos, não aceita meus filhos, ou ela não aceita meus filhos, não gosta. Não aconteceria, até mesmo se tivesse sido gerado no ventre da pessoa, isso mesmo. né, da mãe. Então, assim, aconteceria da mesma forma, porque pai e mãe, a gente tem esses conflitos que a gente, como adultos, a gente tem que procurar solucionar. Mas acontece nas melhores famílias, nas melhores casas. Exatamente. E hoje é tão incrível e tão bom esse relacionamento que a gente tem construído que diversas vezes eu tenho a oportunidade de estar conversando com a mãe dos meninos. Ela chega e fala assim, Mariel, me ajuda nisso, porque tá acontecendo isso, o Felipe tá fazendo desse jeito. Eu falo assim, vou te indicar alguém pra levar. Ai, Mariel, onde que tu comprou tal coisa pros guris? Quero comprar pra Malu. Então, assim, a gente conseguiu construir esse relacionamento entre nós duas em prol das crianças. Gente, se a gente começa a olhar que as crianças ali são os mais... Tá em estado
estado de vulnerabilidade, a gente entende que a gente se unindo, a criança vai estar ganhando. Então, é deixar de qualquer desavença e coisa e entender que a gente está ali para formar uns futuros adultos que ou eles vão ser pessoas muito boas na sociedade ou eles vão ser pessoas muito ruins, e muitas vezes a educação foi o que tornou elas daquela forma, né? Muito verdade isso. Bom, pessoal, estamos caminhando aqui para o final. E antes disso, eu quero que você deixe uma mensagem aí para todas as mamães, para todas as madrastas, né? Que agora nós aprendemos até o significado da palavra madrasta, gente. Não existe isso, não é de má, tá? É de vocês mãe, são boas, é de vocês são maternidade. mães abençoadas. E eu quero que você deixe um recado para todas essas mães ou padrastos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? Um conselho final aí. Um conselho. Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Então, quem quiser um conselho, arrasta Brasil, Doriga. Faz o Pix e eu vou falar. Um curso, tô lançando curso. Não, gente, não tô lançando curso. Mas eu acho que eu deixaria a mensagem de que nós estamos aqui para somar. Quando a gente começa a entender que há um propósito em todos os ambientes onde a gente é colocado e que a gente pode vir a somar, a gente começa a entender que o nosso papel ele é muito mais importante do que a gente imaginava. Então, a gente está ali para somar naquela família, a gente está ali para somar na educação daquela criança, a gente está ali para somar com o nosso marido, com o nosso cônjuge, para ajudá-lo e não para subtrair. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está vindo para tirar partes, para tirar momentos, a gente começa a entender que a gente está usando o nosso papel da pior maneira possível. E aí a gente começa a recalcular ali e tentar, não, quero ser útil, quero somar nessa família, quero... E também saber o seu papel. Eu amo ser madrasta, eu sempre falo isso, eu amo ser madrasta, eu amo ter o Felipe e a Malu na minha vida como os meus enteados, da mesma forma que eu amo que Deus tenha colocado o Guilherme na minha vida para me ajudar nessa missão aí com os meus filhos, e ele veio para somar na nossa família, para ser a referência masculina que os meus filhos precisavam nesse momento, né, de desenvolvimento aí, e que eu não conseguia ser. Então tem várias coisas que o Guilherme chega, agora saindo do conselho, ele fala assim, ó, amor, os guris estão sujando o vaso. Aí eu falo assim, então tu ensina, porque eu não tenho umbigo, eu não sei como que vai assistir, esse é o teu papel. Vai, filho. Então, assim, cada um vem pra somar naquilo que já tem, naquilo que pode oferecer. Ai, Mariel, mas a única coisa que eu sei fazer é fazer bolo, vamos supor. Então, faça um bolo pro seu enteado, sabe? Some da maneira que tu consegue. Ai, Mariel, eu não sou carinhosa, eu sou mais das regras. Então, conversa com o teu enteado, ajuda ele. Muitas vezes ele vai estar passando por problemas até na casa dele e que tu pode ser ali um ponto neutro para ele. Muitas vezes eu vejo que eu sou um porto seguro da minha enteada quando ela vem e me conta coisas e que nem tudo eu vou chegar e vou falar pro Guilherme. Tem coisas que é dela, que é de menina, que ela tem vergonha às vezes de falar pra mãe, ela vem, ela me conta, eu falo, não, Malu. Então já aconteceram situações na escola, chamou uma coleguinha de gorda. Aí eu peguei e falei assim, Malu, deixa a tia Maria conversar contigo aqui. Aí o Guilherme chegou sem saber o que fazer. Falei assim, eu vou conversar com ela. Malu, como que tu chama ela assim? Tu gosta de não saber inglês, por exemplo? Dela, não gosto. E tu ia gostar que a tua colega te chamasse de burra? Dela, não ia. Então pronto, Malu, às vezes aquela menina tá lutando contra aquilo. Às vezes ela não queria estar acima do peso. Aí tu vai lá e toca na ferida dela. Aí ela, é verdade. Eu falei, então pronto, Malu, tu tem que ser uma pessoa que seja a luz no lugar que tu tá. Tu tem que ir lá e tu tem que ajudar ela, tu tem que não pegar e mostrar, estampar na cara dela o problema que ela tem, porque tu não ia gostar que fizessem isso contigo. Então eu, da mesma forma que eu aconselho diversas pessoas, eu não vou parar pra aconselhar a minha enteada, que é da minha família, que tá dentro da minha casa. Não, a gente precisa começar a oferecer o nosso melhor, porque querendo ou não, essa é a família que a gente tem agora, e a gente teve a oportunidade de não ter essa família. Quem casou de novo, quem é madrasto e quem é padrasto já casou sabendo do pacote completo ali. Então, assim, é abraçar, é entender que Deus nos deu a oportunidade de espalhar amor e ser amor onde a gente foi colocado. Amém. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Quero muito agradecer a participação, a presença da Mariel, que já é de casa, já sabe aqui, ó, chegar, entrar. E eu tenho certeza que teremos muito mais temas para gravar aqui ainda, né? E se você tá passando por isso, ou conhece, tem uma amiga que é madrasta, que tá passando por problema no relacionamento dela, justamente por conta disso, ou então um padrasto aí que entrou, caiu, mergulhou nessa loucura dessa mulher que não tá te deixando cuidar das crianças.
envia esse vídeo, encaminha, deixa o like, curte, compartilha, nos acompanha nas redes sociais. Vira e mexe, a gente tá mostrando aí a missão árdua de criar 4 crianças. E, gente, o exemplo é uma coisa que edifica muito, o testemunho, né? Vocês acabam aprendendo a como lidar na posição que vocês estão. Então, segue aí, compartilha, vai lá seguir a Mariel, ver como que é a vida de mãe de 4. Segue a Caru também, porque vocês vão ver que ela e o Guilherme vão estar em desavença, mesmo sendo pai e mãe. Até posto isso, gente. Então, é vida real, gente. É vida real. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.